hoje para falar sobre esses dois volantes, né, que renovaram seus contratos com o Goiás ainda nessa temporada de 2022, até com uma certa expectativa para atuarem mais vezes dentro deste ano, mas que efetivamente não foi o que aconteceu, apenas sendo boas opções ali no banco de reservas do técnico Jair Ventura. Quero começar falando inicialmente sobre o volante o Henrique Loureiro, que renovou o seu vínculo agora mais recentemente com o Goiás e é o que mais tem chances, né, dentro desses jogadores da antiga categoria de base do clube esmeraldino, onde não deu tantos frutos assim. É bem verdade que o Henrique Loureiro chegou no Goiás já no time sub-20 ali, né, naquela transição no ano de 2019, vindo das categorias de base do Flamengo. O seu contrato foi renovado ainda em julho deste ano, com a duração até dezembro de 2025. E eu entrei em contato com o Eduardo Pinheiro, né, o diretor das categorias de base do Goiás. Ele disse que não tem essa informação e até mesmo porque a diretoria deverá ter essa reunião para definição. Olha, quem vai ser emprestado para o ano que vem, quem não vai renovar, enfim, as novas contratações e posições a partir do final do mês de novembro, agora deste ano de 2022, com o encerramento da Série A. Então é natural que não temos essas informações precisas, esse vai sair, vai ser emprestado, enfim, até mesmo por conta dessa duração, né, do Campeonato Brasileiro que ainda perdura. Sobre o Henrique Loureiro, como eu falei para vocês, o seu contrato ele já iria se encerrar agora neste ano, né, de 2022, no finalzinho do mês de julho. Até mesmo houve algumas conversas, né, que ele não iria continuar, ou até mesmo em uma duração de contrato só de 6 meses, mas não foi isso que aconteceu, né, teve essa sua duração de pelo menos mais 3 temporadas e meia, ou seja, um vínculo até 31 de dezembro de 2025. 22 anos de idade, também não tem um salário tão caro, né? Não sei informar para vocês precisamente, mas certamente não recebe mais do que 40 mil por mês, isso de forma alguma. Dessa forma é bem mais tranquilo manter o jogador, mesmo que não atue tantas vezes assim. Acho que o Loureiro, principalmente com esses volantes do Goiás muito carentes, né? Tanto o Matheus Salles, o Auremir, não é tanto jogador assim, muito mais do que o Henrique Loureiro. Acho que merecia assim algumas chances. 22 anos, 1,81 m, jogador destro, né, que estava aí no Goiás, como eu disse, até desde 2019, e o seu valor de mercado lá no site Transfermarkt está avaliado em 100 mil euros. Este ano de 2022, apenas 10 atuações, sendo elas a última, né, contra o Coritiba, lá na primeira rodada do retorno, né, uma vitória do Goiás por 1 a 0, participou de 6 minutos daquele duelo. Também diante o Fortaleza, o seu último jogo onde ele ficou no banco de reservas, né, na derrota por 1 a 0 na última rodada. A tendência que amanhã também fique à disposição do Jair Ventura no banco de reservas contra a equipe do Ceará. Participou de 4 partidas dentro do Campeonato Brasileiro, sendo elas diante o Atlético Mineiro, né, uma boa partida inclusive como titular. Depois diante o Atlético Goianiense, foi expulso logo nos minutos finais, o que acabou nos minutos iniciais, melhor dizendo, o que acabou manchando, né, um pouco a sua imagem com a comissão técnica. Participou também de mais 3 minutos na derrota diante o Fluminense e por último contra o Coritiba, também na Serrinha lá no dia 30 de julho. Quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito do volante Henrique Loureiro, 22 anos, só 10 atuações neste ano. A sua melhor temporada pelo Goiás aconteceu lá ainda em 2020, na Série A foram 14 partidas, principalmente sob o comando do Glauber Ramos. Quero saber a sua opinião, qual seria, né, essa definição para o ano que vem, se você continuaria ou até mesmo dentro desse Campeonato Brasileiro, se poderia merecer mais chances dentro do elenco, né, do Jair Ventura. Seguindo aí nessa mesma linha de raciocínio, quero comentar com vocês também sobre um outro jogador que não vem ganhando tantas chances com o Goiás, mas estendeu o seu vínculo com o Verdão até dezembro de 2025. Que é o volante Natan, ele que é um pouquinho mais jovem, 21 anos de idade, seu contrato iria se encerrar agora em dezembro de 2022, acabou sendo renovado ainda no comecinho desse ano, lá no dia 8 de fevereiro, confirmado aí pelo jornalista João Paulo de Medeiros, né, do jornal O Popular, lá naquele período. Dessa forma assinou também esse novo contrato, igual praticamente aí do Henrique Loureiro, né, o Natan tendo vínculo até 31 de dezembro de 2025. Uma boa atitude do Goiás, já que é um jogador ainda mais jovem, 21 anos, e esse sim, né, com bem mais raiz no clube, se assim podemos dizer, já que ele é filho do volante Matinha, né, um dos principais jogadores do Goiás, ele até mesmo de identificação com o clube na década de 70, 80 também, né, um dos principais jogadores naquele meio de campo, até mesmo pelo Goiás, aqueles seus primeiros times, né, dentro do Campeonato Brasileiro, tendo o pai do Natan, no caso o Matinha, lá ainda na década de 70 e 80. Então o Natan sendo o filho dele e tendo essa identificação com o maior do Centro-Oeste, estando no clube desde os seus 10 anos de idade, no elenco sub-19, né, que é o primeiro que começa a aparecer aqui para mim no site O Gol. Ele atuou 4 vezes lá ainda no ano de 2020, a sua mesma temporada que participou muito bem do elenco do time sub-20 e também das suas primeiras partidas como profissional naquela temporada foram apenas uma atuação. Em 2021 começou o Campeonato Goiano com uma grande expectativa, né, até mesmo de ser a grande promessa
dentro daquele elenco, o que até mesmo vinha se confirmando. Foi titular em jogos como, por exemplo, diante o Aparecidense, né, um empate por 1 a 1 em casa, também contra o Goianésia fora, e no jogo no Clássico, né, contra o Atlético Goianiense, acabou que se lesionou, teve que passar por uma cirurgia no joelho, o que tirou ele do restante, né, da temporada, e de lá pra cá não fez nenhuma atuação. Mais um também que eu não entendo, acho que merecia no mínimo algumas chances neste campeonato goiano, né, apesar de não estar ali se recuperando 100%, acabou ficando à disposição já no final do campeonato estadual, mas certamente poderia ser uma boa alternativa dentro desse elenco do Goiás. Até mesmo pegar aqui os seus números nessa temporada, né? Ele que ficou aí algumas vezes dentro do banco de reservas para a disposição do técnico Jair Ventura, mas não chegou a atuar nenhuma vez. Ainda é muito jovem, com só 21 anos, a gente pode eventualmente esperar esse crescimento do atleta, e com esse seu contrato longo também, acho que pode ser uma alternativa. A última vez que mostra aqui que ele ficou no banco de reservas foi diante o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, né? Eu acho que esses números aqui estão até errados, porque eu lembro do Natan em jogos mais recentes do Goiás. Mas enfim, não participou, né, de nenhuma vez dentro do elenco do Jair Ventura. Acho que merecia algumas possibilidades. Quero saber a sua opinião, o que você pensa também sobre o Natan, essa decisão da diretoria de já renovar o contrato dele lá no começo da temporada. Os dois, como eu disse, vínculos até dezembro de 2025. Quais mereciam chances, né, até mesmo visando o ano que vem. Como eu falei para vocês, conversei com o Eduardo Pinheiro, que apesar de ser diretor das categorias de base, né, ele se envolve bastante dentro do elenco principal. Então ele me deu essa informação que ainda não tem, né, nenhum tipo de conversa, ou até mesmo não sabe me informar essa continuidade ou não dos dois jogadores, até mesmo porque não houve esse planejamento visando o ano que vem, passo a passo, né, encerrar essa temporada da melhor forma. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre mais um jogador que não vem agradando toda a torcida, sim, desde a última Série B, e que possivelmente não irá continuar no Goiás para o ano que vem. Então, o lateral esquerdo Hugo foi titular também nesse jogo contra o Internacional fora de casa, e mais uma vez não conseguiu contribuir muito, né? Um típico lateral que não ajuda lá na frente, também muito menos tem uma boa marcação. Jogador da Série B, a gente não pode culpar isso nem do atleta, muito menos da diretoria, porque assim, eu sempre tenho essa visão que o primeiro ano dos clubes, principalmente se não for um dos 12 grandes, né, que está voltando da Série A, da Série B para a primeira divisão, a tendência é que tem ali alguns jogadores bem contestáveis dentro do elenco titular. Então eu acho totalmente compreensível o Goiás ter, por exemplo, essa lateral esquerda aí com o Hugo, até mesmo sabe que é o titular, né, mas acabou ficando suspenso, machucado para esses últimos jogos, né, desfalcando bem mais o Goiás. Então é natural a gente ter jogadores contestáveis, né, o Hugo, Marinho, Aurimir, outras opções como Luan Dias, Marquinhos Gabriel, acho totalmente ok, já que o orçamento é muito limitado para esse primeiro retorno à Série A. É só você pegar, por exemplo, o que era o elenco do Juventude no ano passado, com o próprio técnico Jair Ventura, né, teve que fazer um milagre para alcançar os 45 pontos, o próprio Cuiabá também, o Atlético Goianiense ali de 2020, são elencos muito limitados que, se você não acertar em praticamente quase todas as suas contratações, a tendência de ser rebaixado é muito grande, porque não permite, né, ter essa sua margem de erro. Então compreendo totalmente, não vou aqui tacar a pedra na diretoria porque teve um lateral esquerdo limitado, reserva dentro do seu elenco, acho totalmente compreensível. Mas pro ano que vem, com eventual permanência na primeira divisão, aí sim, né, sem chances para continuar com jogadores que não é culpa do Hugo também, não vejo com má vontade, mas não tem todo esse calibre, essa experiência, qualidade para atuar em uma primeira divisão. E tudo bem, né, quem sabe o jogador venha evoluir futuramente, mas que não seja pagando o preço dentro do Goiás, né, que prejudica bastante os jogos do clube. Contra o Internacional, não chega a ser um jogo desastroso. O Hugo dificilmente tem partidas horrorosas pelo Goiás, mas também é aquele jogo muito morno. O cara chega na linha de fundo, o Hugo não faz nenhuma vontade, nenhum esforço para impedir, por exemplo, o cruzamento, né? Aquele gol do Internacional, que inclusive é até uma tendência aí no futebol mundial, aqueles cruzamentos no bico da grande área, né? Não tá precisando mais chegar até a linha de fundo. A gente vai ver muitos gols, inclusive assim, na Copa do Mundo, né? Do cara cruzar na entrada, meio que naquele cubinho da área, né? Para a direção ali dos atacantes, dos meio-campistas, onde o Alan Patrick acabou fazendo o gol. O Hugo, por exemplo, não fez nada, né? Ele não tentou bloquear, não vai em cima do adversário. Eu acho que é uma deficiência muito grande, principalmente da Série B, né? Eu consigo enxergar pontos idênticos assim de jogadores, até mesmo de arbitragem, a diferença é clara de uma Série A para uma Série B, apesar dos dois níveis serem bastante contestáveis pelo orçamento que é aqui no Brasil. Na Série B tem muito essa tendência do lateral deixar cruzar dentro da grande área, ou até mesmo buscar ali uma jogada onde que mal encosta o juiz já dá uma falta, né? São as típicas jogadas assim que mais incomoda, principalmente para mim, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Hugo praticamente faz todas elas durante a partida. Então não é um jogador que agrega assim, dificilmente vai ter uma partida desastrosa como fez o Maguinho, né, nesse duelo contra o Internacional, mas é mais um que agora sim já está acabando o seu contrato em dezembro de 2023, 22, melhor dizendo. A tendência é que realmente, né, não continue para o ano que vem, tanto é que ele estava ali à disposição do mercado. O Goiás tinha sim esse interesse de negociar o jogador,
nesta janela de transferências essa informação do André Isaac. Entretanto, não chegou nenhuma proposta oficial de equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, acabou que não aconteceu. Acho que, assim, tem até uma possibilidade do voltar, talvez, para o ABC, foi um time que ele teve uma rápida passagem, que foi até bem lá em 2019. O ABC está retornando aí à Série B. Acho que é um jogador que pode sim ajudar dentro do universo da Série B do Brasileirão, mas para a Série A, aí, com todo respeito ao jogador, né, ainda não está nesse calibre, e totalmente compreensível, como falei para vocês, por conta desse orçamento, dessa diferença absurda, né, entre o primeiro ano do retorno para a Série A, mas para 2023, continuando na primeira divisão, aí sim tem que montar o elenco com muito mais cuidado, porque a Série A do ano que vem vai ser bem mais difícil, né, isso eu estou falando, obviamente, não tem nada garantido, mas só dando esse breve comentário, o planejamento também do ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o lateral esquerdo Hugo, né, 15 partidas no ano, nenhum gol, nenhuma assistência, ficou bem mais machucado do que propriamente atuando, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, só matei aqui no Brasileirão 10 atuações no total. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás.